O tema que trataremos aqui será o da suspensão dos prazos processuais por força da pandemia. E a suspensão dos prazos processuais gira toda essa temática em torno da Resolução 313 do CNJ, que, dentre outras determinações administrativas, definiu a suspensão em todo o território nacional dos prazos processuais, iniciando pelo dia 20 de março de 2020 e, em princípio, com término previsto para o dia 30 de abril também de 2020. Paralelamente a essa Resolução 313, diversos tribunais se dedicaram a promover atos próprios, disciplinando também a suspensão dos prazos processuais. Não há nenhum problema nisso, é coerente com o seu plexo de competências, mas merece atenção o fato de que os tribunais não poderão disciplinar de forma mais restritiva do que é definida pelo CNJ na Resolução 313. Significa dizer, os tribunais, diante das vicissitudes locais, poderá editar atos que ampliem, que promovam uma suspensão mais abrangente do que aquele piso mínimo definido lá pelo CNJ. Como eu disse a vocês, a suspensão ela se iniciou no dia 20 de março de 2020 e, em princípio, tinha um prazo de término no dia 30 de abril. Ocorre que, no dia 20 de abril de 2020, sobreveio um novo ato do CNJ, a Resolução 314, que trouxe uma disciplina complementar. A disciplina complementar, basicamente, para os processos eletrônicos, que tramitam de forma eletrônica, a suspensão terminará, de fato, no dia 30 de abril e, portanto, os prazos serão retomados, o curso dos prazos será retomado no dia 4 de maio. Por que 4 de maio? Porque 30 de abril termina o período de suspensão, no dia 1º de maio, feriado nacional, dias 2 e 3 de maio é um sábado e um domingo, portanto dias não úteis, e no dia 4 de maio, primeiro dia útil subsequente, é quando serão retomados os prazos nos processos eletrônicos. Por que retomados os prazos? Porque a suspensão, como vocês sabem, ela impede a prática de atos durante um determinado período e, quando termina esse período, os prazos que se iniciaram antes continuam a sua contagem da onde pararam. O que o difere da interrupção do prazo. O prazo interrompido é aquele que volta a correr. Quando termina o período de interrupção, ele volta a correr desde o seu início e não da onde ele parou. Ele não é retomado da onde ele parou. Então, 4 de maio serão retomados os prazos nos processos eletrônicos. E nos processos que ainda tramitam em meio físico, houve a extensão da vigência por a Resolução 314 do CNJ, estendeu a vigência da Resolução 313, que suspendia os prazos até 30 de abril. Para os processos que tramitam em meio físico, estão suspensos, permanecerão suspensos os prazos até o dia 15 de maio. E aqui é importante pontuar que os únicos prazos que ficam suspensos por meio dessas resoluções são os prazos processuais, ou seja, são aqueles prazos que definem o momento para a prática de um ato no processo. Significa dizer que os prazos de direito material, os prazos prescricionais ou os prazos decadenciais, ainda que seja um prazo decadencial para a propositura de uma ação rescisória ou para a impetração do mandado de segurança, nenhum desses prazos que não se destine a regular algo ou a prática de um ato dentro do processo não ficarão abrangidos pela suspensão. Portanto, os prazos alheios, externos ao processo, não ficarão suspensos e continuarão correndo naturalmente. Uma questão que merece atenção, especialmente quando forem retomados os prazos processuais, é a questão da tempestividade. A pergunta que se faria é: eu preciso comprovar esse período
todo de suspensão do prazo, quando eu for, enfim, quando o meu prazo for retomado e eu tiver que praticar efetivamente o ato já no processo retomado, eu diria que não. Por quê? Porque, em princípio, não. Porque o CNJ, ao editar as suas resoluções, as suas resoluções possuem caráter geral e é uma norma federal. E como norma federal vinculante, ela deve ser observada e deve ser do conhecimento de todos. Presume-se o conhecimento de todos. De modo que ela não precisará ser comprovada. Não vou precisar demonstrar a tempestividade da minha manifestação, anexando, enfim, juntando algum ato comprobatório. Entretanto, como eu lhes disse antes, é perfeitamente possível que os tribunais tenham editado atos próprios, eventualmente regulando de forma parcialmente diversa o período de suspensão, talvez até e normalmente mais abrangente, um período mais longo do que o definido pelo CNJ. Aí sim, nesses casos, me parece bastante razoável, bastante prudente e talvez mais do que isso, talvez impositivo, que se comprove, tal qual se faria com um feriado local, se comprove essa norma local, essa suspensão local por meio da juntada, enfim, a demonstração da existência dessa suspensão por um período mais longo, editada ou definida por um tribunal local. Com relação às medidas urgentes, merece aqui a atenção à ausência de suspensão de prazos que digam respeito a providências de natureza urgente. Claro, e aqui merece uma explicação adicional. Não é possível que se pretenda suspender atos processuais relacionados a uma providência urgente. Significa dizer, se eu, diante da urgência, do perigo de dano, propuser uma medida judicial e pleiteio a concessão de uma tutela de urgência no período de suspensão, imaginem vocês que eu proponho essa ação contra o poder público. E, vocês sabem, existe aquela regra em que é franqueado ao poder público o prazo de 72 horas para que ele se manifeste antes da decisão a respeito do pedido de medida de urgência. Esse prazo de 72 horas, obviamente, ele não ficará suspenso. Muito embora seja um prazo processual, ele diz respeito a uma providência urgente. E a ressalva existente nas resoluções, tanto dos tribunais quanto do CNJ, elas preservam a utilidade ou a necessidade de tramitação dos processos que não estão suspensos pelas resoluções, que são suspensos, em princípio são os prazos, mas nem esse prazo seria suspenso porque ele diz respeito a uma providência urgente. Então, não haveria de se cogitar uma suspensão desse prazo específico. E concluo com a ideia de que as regras de suspensão de prazos se destinam a proteger a parte. Portanto, quando forem retomados os prazos e forem necessárias interpretações sobre tempestividade da prática dos atos, se faça isso com parcimônia, se faça isso de forma colaborativa, intimando as partes para que elas, antes de qualquer inadmissão, qualquer decisão inadmitindo um ato processual por intempestivo, que se franqueie a parte a oportunidade de ela falar antes e conseguir, enfim, exercer um contraditório útil para esclarecer algum tipo de situação prévia à decisão contrária aos seus interesses.